A paz, queridos. Amém? Hoje é um dia especial, Dia dos Pais, não é isso? Estamos felizes por mais um dia estarmos aqui na presença do nosso Deus maravilhoso. E eu quero hoje falar desse Pai amoroso, hoje eu quero falar desse Pai misericordioso. Hoje de manhã estamos aqui na igreja, à noite estaria ali no Pastor Tito, a partir das 18h30, na Igreja Vida. É um privilégio, né, poder também estar junto com os nossos irmãos. Saúdo também você que está em casa, nos acompanhando pela live, né? Quem sabe pode nos acompanhar em outro momento. Hoje nós temos uma mensagem especial, uma mensagem, além de ser voltado de pai para o filho, do filho para o pai, é uma mensagem também de reconciliação, de salvação, e que a gente vai entender que não importa o seu passado, não importa o que você fez, não importa as decisões, quem sabe às vezes equivocadas, que você tomou, porque você vai entender hoje que você tem um pai que te ama. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: você tem um pai que te ama. Fala para ele aí. Diga assim: você tem um pai amoroso. Porque às vezes a gente fica com medo do pai, não é isso? Fez alguma coisa errada, você fica todo, como é que diz aqui na Bahia? Descabriado, não é assim? Não, cabreiro, não é isso? Cabreiro. Mas a gente vai ver hoje que não importa as decisões que às vezes foram equivocadas, mas nós temos um pai amoroso. As minhas saudações, condolências, né? Quem sabe hoje é o seu primeiro dia dos pais sem o seu pai, ou quem sabe também é o seu primeiro dia dos pais sem o seu filho, mas Deus é um pai misericordioso e que Ele vai estar sempre do teu lado, te guardando, te protegendo, te dando aquele amor, aquele abraço, aquele carinho, Abba, né? Abba, Pai. Amém, queridos? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, eu queria te fazer um convite especial. Amanhã, segunda-feira, nós estaremos aqui a partir das 19h30, num seminário de finanças, o qual o tema é o caminho da provisão. Então eu queria fazer algumas observações. Você que não deu o seu nome, mas quiser vir, não tem problema, esteja aqui às 19h30, né? Serão 4 semanas que nós estaremos falando de finanças à luz da palavra. Então esse seminário ele vai caminhar mais ou menos assim: eu vou conduzir toda a parte teológica nas questões da palavra, e Rinaldo vai estar comigo trazendo as questões práticas, né, o dia a dia, né, como você trabalhar de fato as suas finanças. Então todos estão convidados. Eu vou fazer uma observação, se você tem na sua casa, se você é casado, se você, né, convive lá, o seu esposo, esposa, de preferência, é interessante que os dois venham juntos. Se não der, não tem problema, mas de preferência, convide a sua esposa, convide o seu esposo. Você que está em casa também, não vai ser, né, transmitido pela live, vai ser só aqui na igreja mesmo. Então, você que, às vezes fala assim: pastor, eu não vou porque se eu estiver no seminário vai dizer que eu estou endividado. Não, meu irmão, aqui é para você saber lidar com as finanças à luz da palavra. Isso aqui tanto serve para quem tem problemas, para quem tem dívida, como para quem quer saber, né, melhorar as suas finanças, como também para quem está com as finanças aí, a conta está estourada, Betinho, né, Vado, essa galera aí, graças a Deus, não é isso? Está tudo lá, aplicação no banco, não é isso? Também não tem problema, não é? Então, você está convidado para estar aqui, são 4 semanas, no final a gente vai dar um certificado. Quanto é o custo, pastor? Praticamente não vai ter custo. Se tiver de cobrar alguma taxa assim mesmo do que a gente vai imprimir, então, uns 10, 15, 20 reais no máximo. Mas também, se você não tiver, não tem problema, pode vir, que a gente quer abençoar a sua vida aí, e no mês de agosto falar sobre finanças. Então, você que quer aprender, às vezes você fala assim: não, pastor, eu tô bem, eu sou uma pessoa bem controlada financeiramente, equilibrada, mas eu quero aprender mais de finanças à luz da palavra. Então, você venha participar aqui essas 4 semanas. Então, tanto pode ser os irmãos da igreja, se for irmãos também de outra igreja, como é um dia de segunda-feira, um dia que praticamente não tem culto nas igrejas, você pode participar também. Tem alguns pastores que estão também vindo participar com a gente, não tem problema.
Ah, pastor Ronaldo, eu não sou crente, eu não sou evangélico. Também você está convidado, né? Já vieram me perguntar aqui, pastor, quem não é da igreja, quem não é crente, quem não é evangélico, pode também, né? Aqui são para todas as pessoas. Amém, queridos? Então a gente vai estar aqui a partir das 19h30. Traga papel, caneta, né, sua Bíblia, né, algo para você fazer as suas anotações. E eu tenho certeza que serão 4 semanas assim de bênção sobre as nossas vidas. As nossas, porque a minha vai ser também, que eu vou participar, não é isso? Olha, você não tem noção do que a questão financeira, ela traz bênção ou maldição sobre as nossas vidas. Mais de 56% dos divórcios, né, isso é pesquisa, eu não me lembro exatamente esse percentual, é entre 50% e 60%. Eles acontecem por causa de quê? De dinheiro. Né? Porque quando casa é meu bem para lá, meu bem para cá. Depois que separa, né, é meus bens para lá, meus bens para cá. Não é isso? Ou então, quando tudo dá certo, nós que fizemos. Mas quando começa a apertar, você que fez errado, né? Você que é o mau administrador. Você gastou meu dinheiro, aí pronto, aí entram os conflitos. Então, é importante que o casal esteja aqui, para que a gente possa falar sobre finanças e a gente entender de que família também tem problema. Nós precisamos saber lidar com as situações, lidar com os problemas. Amém, queridos? Dando um recado aqui, hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais, é uma data especial, né? Vai ter presente para todos os papais que estão aqui agora de manhã, né? À noite também vai ter presente, né? Então, se você... Agora não pode receber 2 vezes, né? Você já ganhou de manhã, de noite você vem, mas não vai receber de novo, não é isso? Eu queria agradecer a Deus, hoje eu fui acordado aí com um belo café da manhã, né? Fiquei feliz que eu não pude tomar todo aquele café, porque né, antes eu tomava tudo, né? Hoje não, tal, não é isso? Já deu uma controlada aí, senão o paletó não fecha, né? Meus filhos me fizeram essa surpresa. Queria mandar um abraço especial aí para meu pai, pastor Judato, está lá em Porto Seguro. Deus abençoe a sua vida. E hoje nós vamos trazer uma reflexão falando desse pai misericordioso. Quem sabe você que já abriu a Bíblia aí, ou você que já conhece esta passagem, você vai dizer assim, mas pastor Ronaldo, de novo vai falar do filho pródigo, não é? Quem sabe essa mensagem seja a segunda conhecida da Bíblia, porque a primeira é aquela, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele pereça, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas hoje nós vamos fazer uma abordagem diferente, você vai ver que é uma abordagem diferente que nós vamos falar hoje, mais voltado do ponto de vista do pai do que do filho. Por quê? A parábola está aqui, o tradutor, ele colocou o nome, né, a parábola do filho pródigo. Mas, quando a gente começar a entrar aqui, né, trabalhando, né, até mesmo na introdução, a gente vai ver que a parábola, ela fala muito mais do filho, do pai, do que do filho. Então, aqui ela vai começar dizendo, olha, um certo pai que tinha 2 filhos. Então, o tema central desta parábola não é o filho, não são os filhos, mas é o pai. Amém? Vamos ficar de pé para a gente ler, descansar o banco um pouquinho aí? Lucas, capítulo 15, versículo 11. Nós vamos ler do 11 ao 24. Depois, você em casa, você vai ler todo o capítulo 15, porque nós vamos também falar um pouco das outras 2 parábolas que estão aí, né, a partir do 1º até o 10. Mas hoje nós vamos a partir do 11 aqui para a gente ganhar tempo. Amém, queridos? Evangelho de Lucas, você que chegou agora, né, nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Todos já encontraram? Amém? Então está escrito assim. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. Fala assim comigo, um certo homem tinha 2 filhos. Diga assim, o pai tinha 2 filhos. Vou seguir. Versículo 12. E o mais moço deles disse ao seu pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o moço mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali fez o quê? Desperdiçou os seus bens, vivendo como? Dissolutamente. Versículo 14.
E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer o quê? Necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Versículo 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando-se, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. E aí, a gente vê que a partir do versículo 18, ele começou a ensaiar uma mudança. Ele começou, acho que falando consigo mesmo, as decisões que ele iria tomar. Ele disse o quê? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros ou empregados. Versículo 20. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai. Ou seja, o seu pai ouviu primeiro. E movendo-se de íntima compaixão, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Ou seja, essa iniciativa de correr até o filho foi do pai. Versículo 21. E o filho lhe disse o que ele já tinha ensaiado lá atrás, não é isso? Foi o que ele falou: Pai, pequei contra ti e o céu, pequei contra o céu, aliás, e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo. Põe-lhe um anel na mão e alpargatas nos pés. Versículo 23. E trazei o bezerro cevado, e matai-o e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a o quê? A alegrar-se, né? Obrigado, meu Deus, por esta manhã. Te agradeço por este momento que estamos na tua presença. Que esta palavra ela possa tocar plenamente aos nossos corações. Tudo que possa impedir, meu Pai, teu trabalhar nessa manhã, todo obstáculo que seja neutralizado no nome de Jesus. Que nós possamos estar com o nosso coração aberto, com a nossa mente atenta para ouvir a tua palavra e fazer como o salmista Davi: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, meu Pai. Que nós possamos sair daqui nesta manhã, que nós possamos encerrar esta manhã entendendo de que nós temos um Pai zeloso, um Pai amoroso, que nós temos um Pai misericordioso, um Pai que nos ama, independente das nossas transgressões. Assim, meu Pai, nós somos gratos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Poder sentar, fica atento. Eu tenho certeza de que essa palavra, ela falará profundamente aos nossos corações. Aqui tem um recado. Favor, proprietário do carro Gran Siena branco, placa OUF 3861, retirar da frente do estabelecimento de Coco. Isso aí? Então você que tem o Gran Siena aí, não olha, né, irmão? O irmão vai sair, não precisa olhar. Oh, foi irmão. Já tirou já? Não? Então está aqui um Gran Siena, placa OUF 3861. Amém, queridos? Bom, então voltando aqui a nossa palavra, como nós dissemos, esse texto é um texto que o tradutor colocou como a parábola do filho pródigo, mas esta parábola, ela é mais voltada do ponto de vista do pai do que do filho, como nós dissemos aqui no início, né? Certo homem tinha 2 filhos, certo pai tinha 2 filhos, então o ponto central aqui desta palavra é o pai e não o filho. Quem domina a cena é o regresso do filho, né? Mas é o pai que dá o primeiro passo, é o pai que tem a atitude
de abraçar, é o pai que tem atitude de receber, é o pai que tem atitude de dizer assim: olha, meu filho, eu estou aqui, você é meu filho e eu não abro mão disso. Amém, queridos? Também aqui, como eu disse, lá em casa, você vai ler a partir do capítulo 15, a partir do versículo 1, porque nós temos aqui outras duas precedentes parábolas. Jesus Cristo, ele tinha sido criticado pelos fariseus, porque ele estava com pessoas religiosas, porque ele estava com pessoas abastardas, né, com pessoas pecadoras, e os religiosos, eles entendiam de que Jesus, ele não deveria estar ali. Eles criticavam Jesus: olha, mas ele recebe, mas ele come com os pecadores. E aí Jesus Cristo, ele conta essas três histórias. Os fariseus, eles seguiam um método rabínico, ou seja, cada argumento tinha que ter 3 provas. Eram argumentos irrespondíveis, né? E quando era uma coisa assim muito crítica, tinha que ter 3 provas para poder contrapartida, não é isso? Contradizer, ter argumentos plausíveis para aquilo que se ia falar. E Jesus Cristo, em sua defesa, em seus argumentos, ele usou essas 3 parábolas. Primeiro, se você depois, né, ler lá a partir do capítulo 1, aí do versículo 1 no capítulo 15, ele falou: olha, uma ovelha perdida, o qual um pastor, ele tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. Ele começa dizendo, né, qual o homem que tem 100 ovelhas e uma se perde? Ou seja, ele disse que aquele pastor que perdeu a sua ovelha, ele foi para procurar. Ele deixou as 99 e foi procurar aquela ovelha perdida. Ou seja, fala-se das ovelhas, mas o personagem central é o pastor, que tomou a decisão de ir procurar aquela ovelha que se estava perdida. Ele deixou as 99 e foi buscar aquela ovelha que se achava perdida. Na sequência, ele fala daquela mulher que ela perdeu uma dracma. Ou seja, qual a mulher que tendo 10 dracmas se perdeu uma? Ou seja, aquela mulher, ela tomou uma decisão de largar tudo, os seus afazeres, pegou uma lamparina e foi procurar aquela dracma que se perdeu. E aqui diz que quando ela encontrou aquela dracma, quando ela encontrou aquela moeda, ela compartilhou com todas as suas amigas aquela alegria de ter encontrado aquela moeda que tinha perdido. Quem sabe se fosse nós, eu já tenho aqui 99, né? Uma a mais. Não é assim que a gente fala? Uma a mais, uma a menos, não é assim? Quem sabe se fosse nós, olha, eu já tenho aqui 9 moedas, para que uma a mais, uma a menos? Deixaria para lá. Mas aqui Jesus Cristo, ele está falando de que o pai, ele deixou, né, o pastor, ele deixou as 99 e foi cuidar daquela que tinha perdido. Ou seja, ele teve amor por aquela ovelha. A mulher, ela deixou os seus afazeres, deixou as suas amigas, deixou tudo que estava fazendo para procurar aquela moeda que tinha se perdido no assoalho da casa. E por último, ele fala, né, dessa história do filho, mas do ponto de vista do pai. Ele trata a decadência do filho, mas ele busca principalmente falar do caráter de Deus. Do caráter, essa é a história central, essa é a questão central. Não importa o caminho que às vezes nós traçamos, não importa os erros que nós cometemos, não importa as decisões equivocadas que às vezes nós temos, Jesus aqui ele está mostrando o caráter de Deus. E aqui hoje nós vamos traçar esse paralelo, que o caráter do Pai, basicamente, é resumido em uma frase. É como nós dizemos aqui, o caráter de Deus. Quem é Deus? Deus é um Pai amoroso. Quem é Deus? Deus é um Pai misericordioso. Amém, queridos? Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: Deus é um Pai amoroso. Fale para ele aí. Olhe para o outro, diga assim, olha para o outro irmão e diga assim: Deus é um Pai misericordioso. Amém? Então, ter misericórdia são as decisões frequentes que Deus toma com relação a nós.
Ser misericordioso, ser amoroso, é você abraçar sem cobrar. Por quê? Lá na frente eu vou falar, já estou dando um spoiler aqui, mas quem sabe se fosse eu, se fosse você, quando aquele filho voltasse, antes de fazer tudo, primeiro a gente ia dar, aqui na Bahia fala que a gente ia dar uma regulagem, não é isso? Senta aqui que a gente vai ter uma conversa, né? Então, aqui na Bahia falaria assim, o pai, então quer dizer que o bonito foi, gastou tudo, né? Foi pro reggae, não é isso? Nem me consultou, e agora está voltando. Cara de pau, né? Não é assim não, meu irmão. Chegando e já vai sentando na janela, não é assim? Entrou no ônibus agora, já quer sentar na janela. Não, olhe. E aí começa, né? Sermão, sermão, sermão. É assim ou não é? Não é assim que a gente faz, queridos? É ou não é? Hã? Mas não, o pai misericordioso, o pai amoroso, ele recebe o filho e ele dá o primeiro passo em direção ao filho. Mas nesta manhã, já que nós estamos tratando, né, desta parábola, né, a parábola do filho pródigo, mas nós vamos falar hoje do ponto de vista do pai. Quem sabe em outro dia, nós podemos trazer aqui uma ministração, uma reflexão, falando do ponto de vista do filho que ficou. Porque todo mundo só fala do filho. Hoje nós estamos falando do pai. Mas também nós podemos falar daquele filho que ficou. Porque aquele filho que ficou, quando o pai trouxe aqui, né, mata um bezerro, faz uma festa, meu filho que estava morto, ressuscitou, voltou. Aí o pai, o filho que ficou, se fosse em São Paulo, né, ele diz assim, ô pai, peraí, pai. O senhor nunca matou um bezerro para mim, né? O senhor nunca matou nada para mim. Aí que foi que o filho falou? O pai falou, mas meu filho, tá tudo aí, né? Tu não precisava nem pedir para mim, era só você mandar aqui. E às vezes a gente fica com esse mimimi, né? Com esse ciúmezinho das coisas. Ah, mas o pastor falou com fulano, nem falou comigo, né? Mas está aqui todo dia, é ou não é? Então, queridos, hoje nós vamos traçar alguns paralelos. Eu separei aqui 3 pontos para a gente falar nesta manhã. Vamos ver se a gente consegue caminhar. A gente tem mais ou menos assim, uns 30 minutos. Se não der, a gente trabalha 2 pontos aqui, mas eu acho que vai dar para trabalhar, né? Então, falando do ponto de vista desse pai amoroso, falando do ponto de vista desse pai respeitoso, deste pai que é misericordioso, primeiro, esse pai amoroso, esse pai misericordioso, ele respeita as nossas decisões. Olha para o seu irmão e diga assim para ele, o nosso pai respeita a sua decisão. Por quê eu estou falando isso? Porque as pessoas, elas tomam decisões erradas, assim como esse filho tomou. As pessoas, elas tomam decisões equivocadas, elas pisam na bola, elas fazem tudo errado e depois culpam a quem? A Deus. Não, o culpado é Deus, o culpado é meu pai, o culpado é minha mãe, o culpado é o pastor, o culpado é a igreja. Ai, Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? E ainda alguém fala assim, por que Deus deixou que ele fizesse isso? Então, queridos, nós precisamos aprender que o nosso Pai é amoroso e que Ele respeita as nossas decisões. Agora, é como diz no jargão administrativo, né? Decisões presentes, impactos futuros. Tudo que você fizer hoje vai refletir no teu amanhã. Mas o nosso Deus, Ele respeita as nossas decisões. Amém, queridos? E aí o que foi que aconteceu? O filho mais moço, primeiro ele começou a quebrar uma série de paradigmas. Por quê? Dentro do conceito judeu, quem tem direito à herança é o filho mais velho. Então ele já pulou ali etapas. Então ele já disse, meu pai é o seguinte, olha, eu vou me embora e eu quero a minha herança. Além dele ter quebrado esse paradigma, ou seja, a herança, mesmo, ele já não tinha direito, mas mesmo se tivesse de ter alguma coisa, a herança só seria repartida depois que o pai o quê? Morresse.
Então ele já começou fazendo tudo errado. Ele já quis a parte dele que ele nem tinha, muito antes do seu pai morrer, do seu pai partir para a glória. Queridos, é assim que às vezes nós fazemos em nossas vidas. Tomamos decisões erradas, tomamos decisões sem raciocinar, tomamos decisões afoitas, decisões às vezes com raiva, decisões às vezes para dar o troco, decisões às vezes naquele momento ali que você está numa situação que você não poderia decidir. É como diz lá em Provérbios 15:1. Como é que é? Provérbios 15:1. A palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda acalma o furor. Traduzindo para o baianês, quando um não quer, dois não brigam. Entendeu como é? E eu acho que a pessoa fica mais nervosa quando ela quer brigar e você não quer brigar, né? Me segura Jesus, me segura Jesus, me segura Jesus. E a pessoa, você não quer brigar, não é? Então, quando você estiver nesse estado aí complexo, grave isso aí. Provérbios 15:1. A palavra dura suscita a ira. A palavra branda acalma o furor. Então, meus queridos, o pai, ele conhece o filho. O pai, ele sabe perfeitamente, nesta situação, que o filho não poderia viver sozinho. Ele sabia que o filho ia fazer tudo errado. Ele sabia que o filho estava naquele momento, naquela situação, tomando uma decisão equivocada. Mas mesmo assim, o pai respeitou a decisão do filho. O pai colocou na mão do filho a metade da sua fortuna. O pai sabia que aquilo não terminaria bem, assim como a gente viu que não terminou. E por que o pai permitiu que isso acontecesse? Porque o pai respeitou a decisão do filho. Então, esse pai misericordioso que nós temos, esse pai amoroso que nós temos, é um pai que respeita as nossas decisões. E às vezes alguém fica perguntando assim, mas pastor, olha, se Deus sabe de tudo, se Deus sabe que a pessoa vai pecar, se Deus sabe que a pessoa vai fazer errado, por que permitiu? Porque Ele respeita as nossas decisões. Queridos, olha, a Bíblia fala que nós não sabemos pedir, porque nós pedimos o quê? Mal. Até nos pedidos nós temos que ter cuidado, aquilo que a gente pede, porque Deus, Ele está lá, minha filha, não pede isso não, vai ser ruim para você, mas Senhor, eu quero, é aquele Senhor que eu estou orando, olha, Senhor, minha filha, é espírito de engano, sai fora, né? Não, Senhor, é aquele, me dá, porque o pastor pregou igual a Jacó, me dá minha bênção, não vou largar do pé do anjo, e o Senhor, minha filha, sai fora que é problema, né? É pepino, mas de tanto pedir, Senhor, toma. Eu acho que o Senhor já fica lá em cima, eu vou dar, mas eu sei que vai voltar, né? Então nós precisamos ter cuidado com as nossas decisões, porque nós tomamos decisões erradas e depois nós queremos culpar Deus. O Senhor, Ele não nos fez a prova de falha. O Senhor, Ele não nos fez, Ele não nos trouxe de fábrica pessoas impecáveis, porque se fosse assim não tinha nenhuma graça, não é? Ele nos deu o livre arbítrio. Se não fosse assim, não haveria nenhuma moralidade nos nossos atos. Quem é pai, quem é mãe e que ama os seus filhos, sabe da capacidade de cada um, das decisões que cada um vai tomar. E aí, queridos, Deus nos fez homem e mulher. Deus, Ele não nos fez bonecos nem robô. Nós somos pessoas livres e responsáveis pelas nossas decisões. Olha para o seu irmão e diga assim para ele, Alice não está aqui hoje, eu posso falar. Estava me escutando na live, depois em casa anota as observações, né? Olha para o seu irmão e diga assim para ele, você é responsável pelas suas decisões.
Diga assim comigo: eu sou responsável pelas minhas decisões. O que é que a Bíblia diz? Pai não salva filho, filho não salva pai, marido não salva mulher, sabe? E assim vai. A salvação, ela é o quê? Individual. É individual. Erros nós cometemos, mas nós precisamos, ter cuidado com as decisões que nós tomamos, queridos. O filósofo Immanuel Kant, ele disse o quê? Não se ama por decreto. Amor não se impõe. Amor se estabelece. Amor se conquista. Nós nunca amaríamos a Deus se nós fôssemos feitos à prova de erro. Um ditador, queridos, ele pode ser temido, mas jamais ele será amado. Não tem aqui aquela coisa assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo, não é assim? Quem sabe você está com esse jargão que você aprendeu lá dos seus antepassados. Mas isso não funciona. A pessoa vai te obedecer porque você está mandando. E ela falou, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tem casa que o pai diz o seguinte, olha, aqui, comeu do meu feijão, tem que rezar na minha cartilha. É assim ou não é? Quem já escutou isso aí? Não precisa levantar a mão, não. Quantos fazem isso? Bota aí no canal o que eu quero, porque a televisão quem comprou foi eu, com meu dinheiro. É assim ou não é? Que funciona? E que pai amoroso que você está sendo com seu filho? O pastor começou lendo aqui em Efésios. Vós pais, não provoquei a ira dos vossos filhos. Entendeu, queridos? Agora, nós vemos aqui, nós estamos trabalhando nesta manhã, que nós temos esse pai maravilhoso. Um Deus que não impõe as coisas para nós. Um Deus que não nos aterroriza. Um Deus que nos criou com a possibilidade de nós errarmos. Mas nós temos que buscar sempre o acerto, queridos. Nós somos responsáveis pelas nossas vidas. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Não adianta você fazer igual esse filho aqui, que saiu, como diz aqui na Bahia, desembestado, não é isso? Saiu gastando tudo, você faz coisas erradas e depois você fica consertando, querendo consertar, né? Vou fazer uma pirâmide, não é isso? Essa pirâmide que teve aí do dinheiro, eu nem lembro mais, foi tanta gente que perdeu tanto dinheiro, não foi? O pessoal veio me perguntar, pastor, o que é que você acha? Eu falei, rapaz, vamos orar, né? Queridos, olha, não adianta. As pessoas, elas tomam prejuízo, sabe por quê? Nós vamos falar isso no seminário de finanças. Porque as pessoas são gananciosas. Como é que alguém... Olha, hoje nós vivemos num país aí que a taxa Selic subiu agora. A tendência é de aumento, mas está muito lá embaixo. A taxa Selic é a taxa básica dos juros. Como é que alguém te promete, fala assim, não, você vai fazer uma aplicação nessa que eu estou te mandando aqui e tu vai ter 20% de juro por mês? Não existe isso. É engodo, é engano. Só que a pessoa, ela é levada àquilo pela ganância, pela vaidade, pelo orgulho, pelo desejo de querer as coisas fáceis. Tem uma história de um prisioneiro nos Estados Unidos, um cara de alta periculosidade, que era um fugitivo da lei, e criaram uma armadilha para ele, né? O FBI, ele criou assim, olha, uma estratégia, e aí colocou lá que era um sorteio de $1.500, aliás, $1.500.000, e ligaram para esse camarada, ele se inscreveu, disse, olha, o senhor ganhou esse prêmio, vai em tal lugar que o senhor vai receber esse prêmio. Então quando ele chegou naquele lugar, tinha uma banda, né, tinha uma festa, né, alegria, muita música, e aí ele chegou e falou assim, eu sou fulano, eu vim buscar o dinheiro. Ele falou assim, não vamos entrar aqui, nessa sala que o senhor vai receber o seu dinheiro. Quando chegou lá, prenderam o cara. Aí o policial falou assim, rapaz, tu não desconfiou que isso aqui era uma estratégia? Que a gente estava criando uma armadilha para prender você? Aí o cara falou assim, rapaz, eu desconfiei. Só que o meu desejo de ganhar foi tão grande, né? A minha ganância foi tão grande que eu caí na armadilha. Mesmas coisas assim, querido, o inimigo que está caindo o tempo todo, né? A Bíblia diz que ele anda o quê? No nosso derredor, querendo nos tragar, queridos. Então nós somos responsáveis, nós filhos, pelas nossas decisões. Eclesiastes 11:9 diz o quê? Alegra-te, jovem, na tua juventude,
recreia-te o teu coração nos dias da tua mocidade. E aí tem algumas observações. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Nós precisamos ser pautados e direcionados por Deus. Amém, queridos? Repita assim comigo: eu sou responsável pelos meus atos. Fala de novo: eu sou responsável pelos meus atos. Você pode sofrer influências negativas ou positivas. Você pode, quem sabe ter problemas lá no passado, mas a decisão é sua. É você quem decide qual o caminho que você quer seguir. Às vezes, como eu disse, nós tomamos decisões erradas, decisões equivocadas, mas às vezes você pode estar dizendo: mas eu sou, como diz na escola, que o homem é o produto do meio, não é isso? Mas, queridos, nós já fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Você pode estar vivendo no meio que este meio pode até querer te levar para a situação adversa, mas você decide não se contaminar com o mundo, mas você decide fazer a diferença, mas você decide, continuar sendo um cidadão do céu, queridos. Deus, Ele sempre vai respeitar as nossas decisões. Amém, queridos? Cada um vai decidir se quer viver com grandeza, se quer viver com mediocridade, a Bíblia diz o quê? Se você é limpo, limpe-se mais. Se você é sujo, suje-se mais. Mas você não pode estar no meio do caminho, acendendo uma vela para Deus e uma vela para o diabo. Ou você é, ou você não é. Queridos, nós precisamos parar com isso. Não é porque o Pai respeita as nossas decisões, é que a gente vai continuar do jeito que nós estamos. Como também, mesmo que você caiu, mesmo que você fracassou, mesmo que você deu um passo errado, assim como esse filho, mas você precisa entender nesta manhã, nesse dia dos pais, nesse dia especial, que você tem um pai que te ama, que você tem um pai que te abraça, que você tem um pai que respeita a sua decisão. Amém, queridos? Digo assim: meu pai respeita a minha decisão. Porque o segundo passo, nós vamos falar nesta manhã aqui, que além dele respeitar as nossas decisões, nós temos um pai que ele nos ama. Nós estamos vendo aqui, por esta parábola, você que chegou agora aí, nós estamos acompanhando, estamos falando aqui sobre a parábola do filho pródigo, do ponto de vista do pai, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. E aí, queridos, nós vemos aqui as decisões que esse filho tomou. O filho, ele foi totalmente desastrado. Esse filho, nós podemos dizer que ele tomou uma decisão, que ele desceu de ladeira abaixo, não pegou no freio e fez o quê? Acelerou. Disse: olha, vamos ver aqui no que é que vai dar. O filho não analisou nenhuma das suas decisões. Quem sabe, não sei se você já assistiu aquele filme, O Trem Desgovernado, não tem aquele filme, acho que é de 1500 e não sei quanto. O Trem Desgovernado, que o trem sai assim, ninguém consegue parar o trem. Então, assim, queridos, ele acaba tomando a decisão de pedir ali a herança do seu pai, e a Bíblia fala que ele saiu e que ele gastou tudo o que ele tinha. Olha, ele gastou até o último centavo. Só que a Bíblia também relata que naquela terra que ele estava, começou a ter o quê? Fome. A falta do pão. Não é isso? E aí, ele acaba disputando a comida dos porcos. Tem alguns pregadores que falam que ele comeu, mas a Bíblia diz aqui que ele nem comeu, ele disputou, mas ele nem conseguiu. Agora imagine, para quem tinha um banquete em casa, para quem tinha tudo, para quem tinha lá a sua família, o seu pai, o carinho do seu irmão, para quem tinha lá, comida sobrando em sua casa. E ele vivendo agora essa vida de querer roubar a comida
dos porcos. E detalhe, olha aqui aonde esse camarada chegou. Porque o judeu, ele nem se aproxima do porco. Porque o porco é um animal o quê? Impuro. Imagine só. Aonde foi que esse camarada foi parar? Ter que cuidar de um animal que ele nem se aproximava. Queridos, olha, o inimigo ele é assim. O inimigo ele, como é que diz? O inimigo ele promete, ele te promete tudo, não te dá nada e ainda toma o que você tem. Imagine aí, ele te promete tudo, não te dá nada e ainda toma o que você tem. Deus, ele é como esse pai. Ele permite, mas ele ama o seu filho. Jesus Cristo, ele chorou por Jerusalém. Jesus Cristo, ele chorou quando Lázaro tinha morrido. Nós servimos a um Deus que nos ama, independente das decisões que nós tomamos. Nós servimos a um Deus que está sempre presente nas nossas vidas. Nós servimos a um Deus que está sempre dizendo assim, olha meu filho, minha filha, eu estou de braços abertos, eu te amo, você é a menina dos meus olhos, sabe, você é muito mais do que você imagina para mim. Nós temos um pai que enviou o seu próprio filho, Jesus Cristo de Nazaré, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Jesus Cristo morreu mesmo nós não sendo merecedores. E mesmo ele sem ter nenhuma mácula, sem ser pecador, mas ele morreu por nós. A Bíblia fala de que ele pagou um alto preço, ele pagou um preço, com a sua vida, a sua própria vida. Ele derramou o seu sangue até a última gota por nós. E aí começa a canção que Betinho cantou aqui, que amor é esse? Né? Que amor é esse? É um amor inexplicável, queridos. E aí, no caso desse jovem aqui, imagine, a gente pode conjecturar aqui como foi que ele voltou para casa. Então imagine, se ele estava cuidando de porcos, muito provavelmente ele vinha muito o quê? Cheiroso, não é isso? Hã? Eu acho que ele não estava usando nenhum, vou usar assim uns perfumes da minha época, né? Nenhum Paco Rabanne. Existe ainda esse perfume, Paco Rabanne? Acho que o jovem não sabe nem, ainda bem que o jovem tem lá na outra sala, né? Paco Rabanne. Ah, é? Saiu de alfazema? Né? Então, acho que ele também não vinha nem usando uma marca de roupa, vou falar assim, uma marca também de roupa da minha época, não sei se existe ainda, Pierre Cardin, existe ainda? Meu Deus do céu, quem botava uma camisa Pierre Cardin era uma, né? Pierre Cardin. Só o sapato que Samelo, né? Eu acho que hoje já refizeram aí novamente, ressuscitaram essa marca. Então, queridos, aquele filho, ele vinha maltrapilho, aquele filho, ele vinha mal cheiroso, aquele filho, ele vinha mal vestido, aquele filho, ele vinha mal-humorado, aquele filho, ele vinha com sofrimento, aquele filho, ele tinha passado, sabe, situações muito ruins, noites sem dormir, sabe, sem se alimentar, ele só pensava na sua família, e como eu disse, olha, lá atrás, ele ensaiou algumas frases, olha, eu vou falar com meu pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus. Quem sabe ele ficou ensaiando a noite toda, antes de tomar uma decisão, de voltar ao seio da sua família, de voltar ao braço dos seus pais. Mas, a Bíblia diz o que? Nós lemos, que primeiro ele se arrependeu, né? Ele tomou uma decisão. É como se ele falou assim, opa, a partir de hoje eu vou fazer diferente. Quem sabe você que me ouve em casa, você também que está aqui na igreja, que precisa tomar uma decisão na sua vida, que precisa parar de ficar brincando com o pecado. Quem sabe você já fez isso, mas se deu mal. Quem sabe você está na situação, na sarjeta. Mas nesta manhã, neste dia dos pais, nós estamos falando aqui que nós temos um Deus maravilhoso, que nós temos um Deus misericordioso, que nós temos um Deus amoroso, que nós temos um Deus que nos ama, queridos. Amém? Ou seja, mesmo estando em trapos, mesmo estando irreconhecível, mesmo estando mal cheiroso, nós lemos de que o pai reconheceu o seu filho. Agora imagine só,
Aquele jovem, ele saiu com roupas, né, da família, que tinha um brasão da família, com o seu anel. Aquele jovem saiu com a fortuna. Aquele jovem, presta atenção, ele saiu daquela casa valendo muita coisa. Mas quando aquele jovem voltou, ele não valia mais nada. Aquele jovem, ele não era mais ninguém. Aquele jovem, ele estava com a sua vida acabada. Ele não tinha mais nenhum valor. Mas o seu pai não se importou com a situação do seu filho. Não sei como é que está a sua vida espiritual. Não importa até onde nós temos descido, se descemos. Não importa até onde nós cometemos falhas, se cometemos. Ele vê o nosso valor pelo que nós somos perante Ele, que nós somos filhos de Deus. Diga assim comigo: eu sou filho de um pai amoroso. Então, o pai, ele viu o filho de longe. O pai, ele não estava desatento. O pai, ele não estava assim, se ele chegar, chegou. O pai, ele estava na espreita. O pai, ele estava na janela. O pai, ele estava na expectativa. O pai estava esperando o seu filho voltar. É assim como Deus está nessa manhã, esperando você voltar para Ele, esperando você ter intimidade com Ele, esperando você estar nos braços dEle. Ele te espera nesta manhã. Olha, o pai te espera nessa manhã. O pai te ama, meu querido. O pai te ama, minha querida. E isso tem que ser muito significativo. E aí, o que acontece? O pai está lá esperando o filho. O pai está lá na expectativa do filho. Mas, presta atenção. Quem foi que deu o primeiro passo? Foi quem? Foi o filho. Porque o filho estava longe. E ele falou assim: olha, eu me arrependo das decisões que eu tomei. Ele ficou lembrando do tempo que ele morava, do tempo que ele estava com o pai. E ele disse assim: olha, eu voltarei para a casa do meu pai. Amém, queridos? O primeiro passo é nosso. Diga assim para o seu irmão: o primeiro passo é seu. Fale para ele aí. O desejo de retornar tem que ser nosso. O pai, aí você pode pensar assim: não, pastor, mas o primeiro passo foi do pai, porque o pai já estava esperando o filho. Mas ele sempre esteve esperando. Ele não queria que o filho saísse. Nós lemos aqui que ele respeitou a decisão do filho. Ele falou: meu pai, eu quero ir, vai. Meu pai, eu quero meu dinheiro, tome. Meu pai, eu vou me embora, vai. Mas o pai ficou esperando o tempo todo o filho. Ele nunca queria que o filho saísse de perto dele. Mas a decisão primeira foi do filho em querer retornar aos braços do pai. Foi quando ele começou a dizer: meu Deus, me socorre, me tira daqui. E é isso que você tem que falar, queridos. Olha, se você clamar, Marcos 11, 24, tudo que pedirdes a Deus, se você tiver o quê? Fé, você vai receber. Não importa a sua condição, não importa a sua capacidade, não importa onde você esteja, se você pedir a Deus, Ele atenderá o desejo do seu coração, Ele vai te resgatar, você vai sair dessa situação que você está. Quem sabe você fica imaginando aí, olha, o tempo que você cantava na igreja, né? O tempo que você pregava, o tempo que você cuidava dos PGs, o tempo que você estava na comunhão dos irmãos. Às vezes o Senhor fala comigo aqui, pessoas que nos acompanham aqui pela live, fica até imaginando aqueles momentos simples do café, do bate-papo, da amizade. Quem sabe você está só, abandonado, largada. Quem sabe você está vivendo essa vida de arrependimento. Mas hoje, nesta manhã, nesse dia especial, o Senhor está trazendo salvação à sua casa, salvação à sua família, salvação à sua vida. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de salvação, porque o Pai te espera de braços abertos. Amém, queridos? Por que Deus não me tira dessa vida? Às vezes você fala, né? Por que Deus não tira a pessoa daquela situação? Por que essa... Aí, às vezes, por que Deus permite isso? Ele permite, você está certo. Mas a decisão de querer estar com o pai é uma decisão do filho.
É uma decisão nossa. Nós é que precisamos dar o primeiro passo. Amém, queridos? E aí, essa história, ela tinha tudo para terminar uma história triste, não é isso? Ela tinha tudo para terminar com uma história de derrota, mas esta história, ela termina com alegria. Essa história, ela termina com festa. Essa história, ela termina com perdão. Porque o texto diz que o pai o beijou. E o pai o beijou do jeito que ele estava. Não é isso? É como eu disse. Quem sabe se fosse eu, se fosse você, primeiro, né? Vai o quê? Não, banho, rapaz. Você vai pegar comigo? Não. Não é? Depois que tomasse um banho, aí vinha o quê? A regulagem, né? Senta aqui agora. Não é assim não. Vamos conversar. Você está voltando e agora é diferente. Você tinha as coisas e foi embora e gastou e agora está aqui. Não é assim mais não. Mas não. Aqui nós lemos de que o pai o viu primeiro. E o pai voou no seu pescoço, e o pai o abraçou, e o pai o beijou, queridos. O texto fala dessa alegria, porque o nosso Deus, ele se alegra quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Amém, queridos? É muito importante a gente entender de que Deus, ele está sempre com os braços abertos, de que nós servimos esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia, esse Deus que se alegra, esse Deus, sabe, que tem alegria com a nossa volta, alegria com o nosso retorno. E o que foi que ele disse? Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, trazei uma sandália para os pés, matai um novilho cevado e comemo-nos e nos regozijemos. Amém, queridos? Não tem aqui uma palavra de queixa, não tem uma palavra aqui de imposição, não tem uma palavra aqui de você vai ver, não tem uma palavra aqui você não devia ter feito isso. Aqui só tem palavra de quê? De alegria. Aqui só tem palavra de reconciliação. Aqui não tem palavra de recriminação, queridos. Quantas pessoas que às vezes até pensam em voltar para a igreja, mas já fica o quê? Preocupada com os apontamentos. Quer dizer que agora fez tudo e voltou, né? Ainda quer cantar. Ainda quer, mas Senhor, como se não tivesse acontecido nada, queridos. Olha, a Bíblia diz que o nosso Deus, ele jogou os nossos pecados no mar do esquecimento, queridos. Já foi tudo apagado. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, a nossa dívida foi paga. Agora preste atenção, falar para você, se o nosso Deus já pagou a nossa dívida, enviando o seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, para morrer por nós, se você já é salvo, se nós já somos salvos e remidos, quem somos nós para estar apontando ou acusando alguém? A salvação, ela é individual e cada um vai dar conta naquele dia, cada um vai ser julgado pelos seus atos. Nós não estamos na condição de julgadores. Amém, queridos? Então, essa grandeza revelada aqui por Jesus é que ele não tem repreensão. Essa experiência aqui mostra que ele teve amor. Essa experiência mostra de que aquele jovem precisou dar o primeiro passo. Olha, aquele jovem, ele deixou aquela situação que ele vivia. Ele se arrependeu, sabe, ele deixou para trás. E ele falou assim, olha, eu quero voltar aos braços do Pai. Amém? Depois que eu desafinei aqui, eu não quero mais nem cantar. Meu Deus do céu, até hoje eu lembro. Eu quero voltar ao primeiro amor, né? Ao primeiro amor. Eu quero. A gente precisa voltar aos retiros, né? Acabar esse negócio aqui. Quer no retiro, canta essa música, né? De manhã cedo ali, o violão tocando e tal. Não é isso? Eu quero voltar para Deus. Nós precisamos a cada dia, queridos, acordar com essa decisão. Eu quero voltar para Deus, eu quero estar com Deus, eu quero estar com Cristo, não é isso? Quando a luta se findar. Então, queridos, nós precisamos seguir até o fim.
Ainda ontem, eu falei assim, eu vou trazer uma ministração falando sobre as Olimpíadas. Aí depois eu lembrei que era dia dos pais. Eu falei, não, é o dia dos pais. Porque assim, ó, presta atenção, quem sabe a gente pode até, mesmo se vai terminar hoje as Olimpíadas, né? Porque assim, ó, tudo que acontece no dia a dia, eu já fico pensando na mensagem, na Bíblia, nas situações daqui, da palavra. Então presta atenção, ó, todos os medalhistas, principalmente quem ganhou ouro, o cara fala o quê? Olha, eu abri mão de muita coisa para estar aqui, não é assim? Olha, eu lutei, olha, eu me esforcei. E eu fiquei pensando, poxa, a Bíblia diz o quê? Que por causa da iniquidade o amor de muitos se esfriarão, mas aquele que perseverar até o fim, ele vai ter a coroa da vitória da vida. Então, querido, se a gente quer ter essa medalha, se a gente quer chegar até o fim, nós precisamos, eu acho que é um dos primeiros pontos, nós precisamos perseverar. Imagine, né, o Isaquias, que é o baiano Isaquias, lá de Ubaitaba, da terra das canoas, aquele jovem, eu vi as entrevistas dele, não sabia nem falar direito, mas teve alguém que apostou nele, teve alguém que descobriu um talento nele. Eu fico imaginando assim, que ele lá, quando jovem, lá andando lá em Ubaitaba, quantos disseram assim, que ele falava assim, olha, um dia eu vou ser medalhista. Quem? Você? Nunca que você vai ser. Hã? É assim ou não é, queridos? Gente como é que diz? Tirar a gente do sério, para desanimar a gente, são muitas. Mas depois, no dia, a gente traz essa reflexão aqui, falando sobre as Olimpíadas cristãs. Olha, eu não sei se vai ter as medalhas, porque todo mundo vai chegar num lugar só, não é isso? Aí eu fiquei até pensando ali, não importa em que lugar você vai chegar, o importante é você chegar no final. Amém, queridos? É como diz uma canção de uma irmã que ela trabalhava e ela era muito humilhada no trabalho. Aí ela disse que, tem uma canção que fez, que ela sonhou que chegou no céu, e a patroa dela morava na favela do céu, e ela morava na mansão. Sabe, irmão, você vai morar no céu, não sei se vai ter favela lá, eu acho que não, porque as ruas é de ouro e de cristal, não é isso? Mas se for para morar no céu, mora em qualquer lugar, é ou não é? O importante é onde nós venhamos estar. Amém, queridos? Então nós servimos a um Pai que respeita as nossas decisões. Nós temos um Deus, né, que é um Pai que nos ama. E por último, nós temos um Pai que nos restaura. Amém, queridos? É como está lá no versículo 21, que aquele jovem, ele disse, olha, Pai, pequei contra ti e o céu, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Como eu disse, se você for lá nos versículos 18 e 19, ele começou a ensaiar. Observe lá que ele começou a falar as mesmas palavras. Olha, eu vou procurar meu pai. Eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou dizer que me arrependi. E quando o filho chega em casa, o pai disse, olha, trazei depressa a melhor roupa, né, trapo para o meu filho não vestiu, e põe o anel no dedo. Por que tinha que colocar o anel no dedo do filho? O anel representava a herança que ele tinha perdido. Ou seja, no momento que colocou o anel no dedo daquele filho, com o brasão da família, o pai estava dizendo o que para aquele filho? Meu filho, olha, eu estou restituindo tudo aquilo que você perdeu. Eu estou te dando de volta. Oh, glória! É assim que Deus faz, queridos. Não importa as suas decisões equivocadas, não importa o que você fez. Quando você volta à casa do Pai, o Pai, ele restitui tudo aquilo que você perdeu. Amém, queridos? Aí a gente pode até imaginar, né? Com certeza o abençoado daquele filho deve ter deixado o anel lá empenhado em alguma coisa, né? Devia ter vendido aquele anel que ele levou por muito menos do que valia. Quem sabe se fosse nós, dizia assim, mas nenhum anel você trouxe, não é isso? Mas não, o pai não quis saber. O pai colocou o anel no dedo do filho e ele disse assim, olha, este menino que se perdeu, ele voltou para casa, ele não vai ser um escravo, ele não vai ser um empregado, ele é o meu filho, por isso eu estou retornando a herança dele. Amém, queridos? E ele falou o quê? Olha, coloca a melhor roupa e traz e mata um novilho, porque hoje nós vamos nos alegrar, hoje nós vamos nos regozijar. Amém, queridos? E é importante a gente entender de que o Senhor, quando nós retornamos ao seu convívio,
Ele muda a nossa vida. Tirou um trapo e colocou uma roupa nova. Não tinha fome e deu o que comer. Colocou o anel de volta, disse, olha, você pertence de novo, a herança eu estou te dando de volta. Né? Provavelmente naquelas roupas devia ter lá um símbolo da família, dizendo assim, olha, você pertence novamente a esta família, você faz parte desta família. Coloca a sandália nos pés, queridos, que dizer o seguinte, olha, você não é um trabalhador, você não é um escravo, porque o escravo ele ficava descalço. Ele está dizendo, olha, você é o meu filho, você faz parte desta família. E este é um caráter marcante de Deus. Ele nunca nos trata como resto. Por mais resto que nós voltamos quando estamos, arrependidos. Ele não nos trata como escravo. Ele não nos trata como bagaço. Por mais que às vezes nós estamos naquela situação como um bagaço. Ele sempre vai nos tratar como filhos e filhas dele. Amém, queridos? A Bíblia diz que a queda do homem é pelo pecado. E quando o homem peca, ele perde a comunhão com Deus. E o homem, lá no jardim do Éden, ele perdeu o domínio sobre o mundo. Ele perdeu o direito de estar no jardim. Mas Jesus Cristo, ele veio para resgatar esse direito. Amém, queridos? Jesus Cristo, ele veio para que nós resgatássemos a comunhão com Deus. Jesus Cristo, ele veio para que nós fôssemos, feitos filhos de Deus. Jesus Cristo, ele trouxe e ele morreu por nós para que nós tivéssemos a volta desse relacionamento com Deus. Amém? Então não importa, olha para o seu irmão e diga assim para ele, não importa o que você fez. Diga assim, Jesus te ama. Olha para o outro irmão e diga assim para ele, Jesus te ama. O perdão humano, como diz, a gente perdoa, mas primeiro dá um sermão, Olhe, que seja a última vez, Olhe, se fizer de novo, A gente faz logo aquele negócio todo, não. O perdão de Jesus, o perdão de Deus é um perdão ilimitado. É como quem tem lá no computador aquela pasta, a pasta lá com todos os pecados, Vai entrando lá, que vai sendo contabilizada. Mas naquele momento, o Espírito Santo entra lá e dá um delete. Apagou aquela pasta. Aquela pasta não existe mais. Amém, queridos? Os nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento. Deus, ele não faz cobranças. Ele oferece perdão. Deus, ele não lança uma lista com registro de coisas que nós fizemos. A Bíblia diz o quê? Se alguém está em Cristo, nova criatura ela é. E as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. O cristão não tem passado, porque o seu passado já foi jogado no mar do esquecimento. E o nosso futuro e a nossa herança é estar com o nosso Deus, que é amoroso e que ele é misericordioso. Amém, queridos? Deus, ele apaga o passado. E ele faz nós vivermos uma vida diferente. Deus, ele nos respeita. Deus, ele nos restaura. Deus, ele faz assim como esse pai fez com aquele moço. Aquele moço já não tinha mais alegria de viver. Aquele moço vivia uma vida sem respeito, uma vida que as pessoas não viam nenhum valor nele. Mas o nosso Deus, ele faz assim como esse pai. Ele resgatou aquele jovem e ele trouxe ao seu seio, o abraçou e o beijou e restituiu a sua herança e disse, olha, eu sou o seu pai. Amém? Eu queria que você ficasse de pé nessa hora. Eu quero orar pela tua vida. Você que está aqui, você que está em casa, você que está nos acompanhando. Quem sabe pode ser que você vai ver essa mensagem em outro momento, mas que você entenda. Não importa o seu passado, não importa a sua situação, mas hoje você precisa entender de que você tem um Deus que te ama. Você tem um Deus que é um Deus misericordioso. Que você tem um Deus que é um Pai que restaura a sua vida e que apaga todas as transgressões que nós temos cometido. Então, nessa hora eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu queria também que você orasse nessa hora por você mesmo. Esta hora é você e Deus. Você que está aqui,
você que está em casa também, eu queria que você fechasse os seus olhos e que você falasse com o Pai neste momento, né, nesta palavra de arrependimento. Primeiro você precisa fazer como esse jovem, se arrepender, dizer assim: Senhor, olha, mas o que foi que eu fiz? Olha a situação que eu estou vivendo, olha o estado que eu me encontro, mas hoje eu me arrependo, mas hoje eu te peço perdão, mas hoje eu quero voltar aos teus braços, mas hoje eu quero me reencontrar contigo, porque o Pai, Ele te espera de braços abertos. Por mais estraçalhado que você esteja, por mais um estado cruel que você esteja, mas o Pai, Ele está contigo nesta manhã, te abraçando, te conduzindo ao seu seio, te conduzindo ao seu amor, te conduzindo à sua graça, e Ele está restituindo tudo que você perdeu. Ele está te dando de volta a paz, Ele está te dando de volta a comunhão, Ele está restituindo tudo aquilo que o inimigo tirou de você. Hoje é manhã de restituição, hoje é manhã de segunda chance, hoje é manhã de retorno aos braços do Pai. Neste dia especial, do Dia dos Pais, nós como filhos e filhas de Deus que nós somos, nós é que somos presenteados com esse Pai amoroso que nós temos, com esse Pai que respeita as nossas decisões, e com esse Pai que restaura a nossa vida, com esse Pai que apaga todas as nossas transgressões e joga no mar do esquecimento, com esse Pai que faz novas todas as coisas. Obrigado, meu Deus, por essa manhã. Nós somos gratos a Ti por esse momento, por esta palavra rema que foi trazida aos nossos corações, por esta palavra que nos trouxe restauração, por esta palavra que nos trouxe, sabe, a comunhão de volta, por esta palavra que nos trouxe a intimidade a Ti de volta, por esta palavra que nos trouxe ensinamentos das decisões que nós precisamos pensar melhor quando vamos decidir sobre as nossas vidas. Mas nesta palavra que nos trouxe o entendimento de que o Pai, Ele respeita, o Pai, Ele nos ama e o Pai, Ele nos restaura. Que nós possamos ser nesta manhã restaurados pelo amor de Deus, restaurados, sabe, por este amor, Abba, por este amor incomparável, por este amor que excede todo o entendimento humano. E que Tu venha abençoar o Teu filho, meu Pai, e a Tua filha, com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém, queridos? Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia.